Boa noite, voltamos então para o terceiro bloco do programa Livres Ideias. Lembrando que essa é uma iniciativa do Cenas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a Livraria Café Espaço B. Professora Nara, a delegada nos lembrou no último bloco, né, sobre o tema cultura do estupro, que está em bastante notoriedade, né, na mídia, enfim, na sociedade. O que é a cultura do estupro? Nós temos que pensar em relação ao Brasil e em relação ao restante do mundo. Outros países, por exemplo, ela está muito embutido na mídia, na música, há uma sutileza maior, vamos dizer assim, né? Uma delicadeza maior para se cometer, vamos dizer assim, esse estupro. Aqui no Brasil é um pouco mais escancarado, né? E nós entendemos de uma forma que são ações banais. Que essa mulher já impregnada com essa cultura de que ela é inferior, que ela é submissa ao homem e que ela tem que satisfazer a vontade desse homem, ela não entende que qualquer forçação, vamos dizer assim, né, de barra, a linguagem um pouco mais adolescente, ela está sofrendo uma tentativa de estupro. Então, isso torna comum. Isso torna algo que é de comentários de grupos, isso torna algo que para ela não faz mal a ela. Sendo que, na verdade, ela está rompendo ali com desejos, com a questão da liberdade, com a questão da escolha dela, né? Ela não tem essa noção de que ela está sendo submetida à imposição de um homem. Então, no Brasil, eu vejo isso de uma forma muito complicada, justamente porque a mídia propaga muito, né? As letras das músicas, você falou de uma forma geral, a gente encontra isso, na MPB a gente encontra isso, né? Basta lembrar um pouquinho do Mário Lago, lá com sua Amélia, que é mulher de verdade, né? Então, está muito explícito isso e de uma forma muito banal. Então, nós, mulheres, não sentimos isso como um crime, né? O fato que ocorreu há um tempo atrás sobre aquele estupro coletivo, né? E a investigação que foi toda feita, colocou isso de uma forma digo, né? Há males que vêm para o bem. Infelizmente aconteceu, mas levou a população, a sociedade brasileira a repensar aí, né, e a se atentar para esse tipo de situações que comumente nós vivemos. Tá? Eu acho que até sobre esse caso recente, né, de um estupro coletivo, né, mais de, se não me engano, 30 pessoas, né, estupraram uma moça. Né? Foi falado isso, né? E foi falado, e aí algumas pessoas usaram a cultura do estupro, assim chamada cultura do estupro, para legitimar a ação das pessoas que estupraram. Né? O que me chamou a atenção, e eu acho que chamou a atenção de várias pessoas, foi logo quando o vídeo foi exposto, né, na internet, a fala. Então, a fala de pessoas comuns, né, que estão ali justificando a ação violenta, justificando um crime, porque a menina tinha um comportamento tal, vestia roupas tal, frequentando certos tipos de ambiente. Então, naquele momento ali que eu acredito que a sociedade brasileira acordou, se atentou, porque como que a nossa fala, como que a nossa cultura, ela vem sim estimulando essa cultura do estupro. Então, essa cultura do estupro serve para amenizar a gravidade de um crime, né? Aquilo que deveria fazer todos ficarem chocados. E propagar essa inferioridade da mulher, né? Essa submissão da mulher. Então, se a mulher não tiver determinado comportamento, ela não vai ser estuprada, né? Eu trabalho em escola pública, já falei isso, eu tive caso de alunas lá que foram estupradas pelos avós. Então, precisa estar no baile funk para ser estuprado? Precisa estar usando mini saia para ser estuprado? Então, essa colocação, essa fala, essa polêmica alertou, né, a todos nesse sentido de que nossa conduta comum ou nossas ações mínimas levam à propagação dessa cultura do estupro. Entendi.
E você gostaria de fazer uma pergunta para a delegada? Sim, justamente, né? Ela já disse da falta do aparato, da estrutura do Estado para materializar aí essas ações ou a lei, né, referente à defesa da mulher. Mas nós temos avanços, né? Nós temos uma preocupação até, e só o fato de estarmos discutindo isso, eu acredito ser um grande avanço. Não há nenhum projeto propriamente da polícia, né, a delegacia da mulher, que abrace, que dê um suporte psicológico, orientação para que essas mulheres entendam qual que é realmente o papel dela na sociedade e que ela não tenha que aceitar esse tipo de cultura de estupro ou qualquer tipo de violência contra ela? Em verdade, até para responder isso tudo, a gente não precisa novamente, como eu falei no início, de uma alteração na legislação. A Lei Maria da Penha é de 2006. Ela prevê que a Delegacia de Atendimento à Mulher trabalhe com uma equipe multidisciplinar de atendimento. Deveríamos ter psicólogo trabalhando conjuntamente conosco, assistente social, não temos em delegacia nenhuma de atendimento à mulher. O que nós fazemos aqui é uma parceria com órgãos, por exemplo, CRAS e CREAS. Só que temos lá, por exemplo, um psicólogo que já tem as suas próprias demandas daquele próprio órgão. Então, eu encaminho a vítima para lá. Mas, então, o que acontece é a não materialização, novamente, do que prevê a legislação sobre isso. Foi criada, se não me engano, há 2 ou 3 anos atrás, a Casa da Mulher Brasileira. Mas nós só temos uma até hoje no país, que é em Brasília, que seria um local que receberia mulheres vítimas de violência. A lei prevê também abrigo para receber essa mulher quando não for possível o afastamento do agressor naquele momento. A mulher seria retirada de sua residência com os filhos pequenos, se os tiver, e seria encaminhada para abrigo. Em Minas, nós temos um abrigo em Belo Horizonte que só recebe mulheres da comarca de Belo Horizonte. Ou seja, o que falta é um aparato estrutural para tentar efetivar o que a legislação já prevê. Agora, para tudo isso, é preciso investimento. Então, é preciso investimento em segurança pública, é preciso investimento em instituições de segurança pública, em instituições do próprio Poder Judiciário, né, para conseguir atender mais rapidamente essas demandas. E o que nós temos feito é tentar, pelo menos, propagar informações, que são coisas que não demandam custos, né? Então, a própria participação no programa, ir em escolas, ir em outros locais, universidades, para tentar informar a população, especialmente as mulheres, dos seus direitos, para que busquem esses direitos. Agora, uma vez que já se encontram violados esses direitos, infelizmente nós não temos a estrutura que a legislação prevê para atender essa vítima de violência. Doutora, você lembrou aí que a gente tem em várias cidades, várias regiões, casas, instituições que servem para amparar essa mulher que teve seus direitos violados, né? A gente estava conversando antes de começar o programa que aqui em Diamantina também tem uma instituição assim que está passando por dificuldade, né? Na verdade, aí não seria muito bem no âmbito da Lei Maria da Penha, tá? Porque a Lei Maria da Penha, ela prevê uma casa que seria uma casa-abrigo, para onde iriam mulheres maiores e capazes, né, que sofreram algum tipo de violência, local no qual ela poderia levar os seus filhos menores. Aqui em Diamantina, nós tivemos uma iniciativa muito boa de efetivação de uma casa que seria uma casa-abrigo para receber meninas, adolescentes, vítimas de violência. Inicialmente seria especificamente violência sexual, que é a Casa Mel. Mas como nós conversamos, infelizmente ela está passando por diversos problemas, inclusive financeiros, que podem levar até ao fechamento dessa casa. Bom, interessante a gente até fazer um apelo a quem estiver nos assistindo, né? Puder entrar em contato com a Casa Mel, ver se pode fazer alguma doação e ajudar de alguma forma, não deixar esse projeto fechado. Exatamente. As autoridades também, né? Prefeituras, que seriam Claro. quem ia manter essas duas casas-abrigo, que são a Casa Lar e a Casa Mel. Tudo isso é necessário, inclusive como forma de prevenção a novas violências. Verdade. Bom, e você gostaria de fazer uma pergunta para a professora? Sim, eu gostaria de perguntar especificamente num histórico que se transformou hoje nessa cultura de submissão feminina, qual que foi o papel da Igreja Católica? Porque eu vejo a Igreja Católica como a primeira instituição que materializou, quando tínhamos igreja, Estado, Estado, igreja sendo a mesma coisa, eu vejo como a primeira instituição que materializou a submissão feminina e que gerou tudo isso que nós temos hoje. Na verdade, sim, né? Na civilização ocidental, que nós temos de Idade Média e Idade Moderna, quem vai
propagar essa prática, esse pensamento, essas mentalidades, a Igreja Católica, né? Como grande detentora do monopólio cultural que ela tinha nesse momento aí, e colocando aquilo que é uma interpretação dos textos bíblicos, pegando a herança de Eva, né? Eva como uma maldita, Eva como aquela que levou o próprio Adão a pecar contra Deus. Então as mulheres, ela têm um poder, ou não diria um poder, mas ela teria uma fraqueza para ouvir o demônio. Dentro de sala de aula, eu gosto até de contar uma historinha para os meninos a respeito, né, de que essas mulheres, elas teriam assim uma fragilidade de ouvir a voz da Lilith. Quem seria a Lilith? Seria o primeiro demônio feminino, que é ela que teria o poder de sedução, né, de manipulação do homem. Então essa Lilith seduziu, né, e vai ao ouvido da mulher para ter encantamentos, para poder dominar esse homem. E para justamente cortar esse poder da Lilith, a mulher passava por esses tipos de provação ou tortura, né, que era muito comum na Idade Média. Então a justificativa para essa dominação, ela é religiosa, como em várias outras culturas. Então, tribos africanas, né, algumas comunidades ou povoamentos chineses, né, vão utilizar esse tipo de discurso voltado para o que é divino, o que é, né, etéreo, o que é transcendental, para colocar essa mulher de uma forma inferior ao homem. E, logicamente, nós herdamos isso. Então, isso é muito acentuado na nossa cultura. O cristianismo como todo, e nas suas diversas colocações, né, seja protestante, seja católico ou de outras formas, colocam essa mulher de uma forma em que ela tem que ser submissa ao homem e a Deus. Professora, já que você voltou nesse tema, na questão da influência da religião, recentemente a gente teve na mídia um caso curioso, né? Cientistas, vou colocar entre aspas, né, cientistas muçulmanos chegaram à conclusão de que a mulher é um mamífero, mas não é um ser humano. Então não é só o cristianismo, você vai encontrar, acho que você vai encontrar pessoas com um problema cognitivo, acho que em todas as culturas, em todas as religiões, né? Mas interessante isso, né? Menos se você for uma mulher muçulmana. Na verdade, você tem que ter uma forma, um argumento para justificar as suas ações, né? E a fala religiosa, ela é mais aceitável, né? Falar em nome de Deus, né, propriamente gera um temor maior, né, do que outros tipos de discurso. Mas nós vamos ver isso tanto no islamismo, né, que é um pouco mais radical, na religião hindu, que me assusta muito grande os estupros coletivos na Índia, e mais aquele direito que o homem tem de jogar água fervendo na mulher, supondo que ela o desrespeitou. E não só água fervendo, ácido, né? Porque a mulher queimada, a mulher com marca, na sociedade indiana, ela é totalmente refutada, ela é totalmente marginalizada, ela não aceita nem prostíbulos. Então isso causa ali, é medonho isso, né? É terrível isso. Então esse sentido, esse discurso religioso, falar em nome de Deus para argumentar, fortalecer essa forma de dominação homem sobre mulher. É curioso que geralmente Deus tem a mesma opinião daqueles que... Digo coitado de Deus. Dizem que tem e acredito eu que Deus seja uma mulher. Bom, continuando aqui a nossa conversa, delegada Kyria, aqui em Diamantina você falou que o maior número de casos, né, seria violência doméstica. Esses casos geralmente culminam com a prisão do agressor ou culminam com as boas de novo, com as pazes? Olha, a gente não tem uma estatística, né, que pode ser feita assim, que foi feita formalmente sobre isso, não. Mas o que se pode dizer é que quando o caso se inicia na primeira violência, geralmente leva, sim, a um rompimento.
Mas quando o caso ele só é levado ao conhecimento das autoridades, quando a violência já está numa situação de gravidade muito avançada, tivemos lá, por exemplo, casos em que ela convive com o marido há 30 anos. Há 30 anos vive uma situação de violência. Então, nesses casos, você conseguir se distanciar e romper esse ciclo é mais difícil. É mais difícil, tá? Então, é igual eu estou te falando, a gente não tem uma estatística sobre isso. Mas o que eu posso dizer, inclusive juridicamente, é que a Lei Maria da Penha, ela tentou evitar isso, trazendo dificuldades para a mulher se retratar, né, dessa representação, dessa solicitação oferecida na delegacia. Hoje, se ela representar criminalmente, e existem alguns crimes para os quais não é nem necessária a representação, em que haverá punição mesmo que ela não queira. Para os crimes para os quais a representação é necessária, se ela representar, ela só pode se retratar, ela só pode voltar atrás dessa representação em uma audiência em que estejam presentes juiz e promotor. Tudo isso para saber se ela não está sendo influenciada, seja pelo marido, seja pela família do marido, do namorado, a se retratar dessa representação. Entendi. Agora, só um comentário, estávamos discutindo aqui sobre a cultura do estupro, e me faltou fazer a seguinte colocação. Também no que se refere à propagação dessa cultura hoje, que foi aí, que já existe há muito tempo, não só no Brasil, mas que foi agora, né, explicitada no Brasil, eu não entendo como que os homens não percebem que eles próprios são ofendidos com essa cultura. Por quê? Porque essa cultura, ela propaga o seguinte: se você, mulher, está usando determinada roupa, se você tem determinado comportamento, você pode ser estuprada. Ou seja, o homem é um ser não pensante? Ele é um ser irracional? Porque ele é atraído por uma saia curta, por um corpo bonito, e ele não consegue conter os seus instintos? Ele não consegue seduzir aquela mulher a ponto de que ela tenha uma manifestação de vontade afirmativa para ficar com ele? Então, veja, o próprio homem, que é quem mais dissemina essa cultura, se você for a fundo e analisar, ele é visto ali dentro como um animal. Completamente irracional, né? Então, delegada, a gente estava falando sobre a cultura do estupro e agora sobre o estupro propriamente dito. Há um projeto de lei tramitando no Congresso, decorrente de uma bancada extremamente conservadora, que quer tirar o direito que as mulheres têm no Brasil de abortarem em caso de estupro, né? Hoje a legislação permite que as mulheres em caso de estupro façam aborto, né? Como você vê essa mudança na legislação? Olha, na verdade se trata de um projeto de lei altamente esdrúxulo. O nome para ele, a qualificação para ele é essa. E no Brasil hoje nós temos projeto de lei para tudo. Para tudo que você for procurar, você acha um projeto de lei, a grande maioria totalmente inconstitucionais. Tá? O que se refere em relação ao aborto é que a legislação brasileira até hoje, o nosso Código Penal é da década de 40, ele traz o aborto dentre crimes contra a vida. Existem situações em que isso não será considerado crime. Então, o que nós chamamos de aborto legal seria esse caso, o caso em que a mulher tem uma gravidez, né, decorrente de estupro, é possível que ela realize um aborto e digo mais, esse aborto pode e deve ser realizado com toda assistência no Sistema Único de Saúde e sem que haja nenhuma comprovação além da afirmação pela mulher de que ela foi estuprada. Porque senão você promove uma revitimização. Eu tenho que provar que eu fui estuprada e que essa gravidez é resultante de estupro para que eu possa receber do sistema público de saúde um procedimento abortivo. Então, isso não é admitido pela legislação. Eu digo isso porque é uma dúvida, inclusive, de profissionais de saúde, que já me perguntaram, e em muitas situações em que isso ocorre, ligam na delegacia ou mandam e-mail, ou pedem à vítima para ir até a delegacia pegar uma autorização para que seja feito um procedimento abortivo. Toda a legislação de proteção às mulheres não prevê isso. É uma segunda violência. Ao contrário, prevê que a simples afirmação pela mulher de que sofreu uma violência sexual já gera para o poder público a obrigação de realizar o procedimento abortivo, caso seja da vontade dela, caso ela seja maior e capaz, né? Porque se ela for menor de idade, a gente já vai ter interferência aí do representante legal.
E a gente já tem que... O simples fato da mulher chegar e assumir que foi estuprada já é um constrangimento. Já é difícil. E já é Tanto enorme e um dificultador também. A legislação brasileira, assim, seguindo até uma tendência mundial, ela prevê que a mulher maior e capaz hoje, que sofra uma violência sexual, se ela não tiver uma violência física mais grave resultante daquilo, ela só vai representar criminalmente, ela vai procurar as autoridades, só vai haver o que nós chamamos de persecução penal, que em seu final levaria à punição do agressor, caso ela represente criminalmente contra ele, tá? Isso no que se refere à mulher maior e capaz. Por quê? Porque muitas vezes o processo criminal, ele é mais doloroso para a mulher, porque ela vai reviver aquela violência, do que a liberdade do agressor. Ele chega a ser mais doloroso do que aquilo. Em muitas situações, e aqui em Diamantina, várias vezes eu já coloquei em inquéritos policiais e em relatórios que faço a menção e a sugestão a que isso não ocorra, mas ainda ocorre, na maioria das audiências, a vítima de violência sexual, ela é colocada de frente para o agressor. E o advogado do agressor pode realizar perguntas as mais variadas para aquela vítima, que é um constrangimento. E que leva, sim, a pessoa a querer desistir da punição do agressor. Eu só quero esquecer esse momento. Eu não quero mais reviver esse momento. Em 2013, foram editados 2 decretos, um federal e um estadual. Felizmente, aqui em Diamantina, desde 2013, já estamos nos reunindo, assistência social, saúde, segurança pública, para materializar esses decretos, que são decretos que prevêem a humanização no atendimento à vítima de violência sexual. E dentre os procedimentos que vão levar ao atendimento humanizado da vítima estão, por exemplo, isso que foi dito aqui, você não reinquirir a vítima, não ficar perguntando várias vezes o que aconteceu em detalhes, que ela seja ouvida uma única vez, que ela seja atendida diretamente no Serviço Único de Saúde, por médico ginecologista capacitado, tá? Isso porque tamanho era o desrespeito com as vítimas de violência no Brasil. Entendo. Bom, mais uma vez, obrigado. Né? Pessoal, a gente volta então para o último bloco, quarto e último bloco desse programa. Até lá.